Primeiramente, boa noite. Ficamos com a teoria de Hildegard Piplau e vamos estar explicando um pouquinho sobre. Quem foi Hildegard Piplau? Ela foi considerada a enfermeira do século e mãe da enfermagem psiquiátrica, nascida em 1909 em Reading, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela obteve sua formação educacional baseada em psicologia, enfermagem e psiquiatria, em um instituto como escola de enfermagem do hospital. E um grande impacto que teve na formação de Piplau foi a pandemia da gripe em 1918, onde adoeceu milhões de pessoas e causou muitas mortes. Então, desde criança, ela tinha o sonho de se tornar uma enfermeira para poder cuidar das pessoas, E assim que ela terminou o ensino médio, ela não teve dúvida nenhuma em relação a isso, Então, começou a frequentar a escola de enfermagem do Hospital de Potsdam, na Pensilvânia, Que era no estado onde ela morava. E após ela concluir seus estudos, ela começou a trabalhar no Hospital de Potsdam, E depois trabalhou em Nova York. Então, logo após, ela pôde acessar ao seu cargo de enfermeira. Então, na instituição de Benning College, ela aproveitou a formação em psicologia, completando assim um perfil totalmente orientado para cuidar dos outros. E enquanto ela estava trabalhando como enfermeira, ela também fez o curso de psicologia interpessoal. No ano de 1943, a Segunda Guerra estava em andamento, E muitos americanos foram lançados a se alistar e servir, Então, foi o que aconteceu com Hildegard Piplau, que ela teve que ingressar no corpo de enfermeiras do Exército dos Estados Unidos. E então, isso motivou a transferência temporária dela para a Inglaterra, onde ela colaborou no Hospital de Campanha 312. Quando a Escola Americana de Psiquiatria Militar estava neste local, ela teve a oportunidade de conhecer algumas das principais figuras da saúde mental da Inglaterra e dos Estados Unidos. E logo após, quando ela esteve de volta à América, Hildegard Piplau foi uma das representantes profissionais de saúde mental que se reuniram com o governo para tentar promover uma lei que garantisse o bem-estar dos pacientes com esse tipo de patologia nos Estados Unidos. E a lei foi aprovada em 1946. E após ela obter seu doutorado, ela também obteve diploma que a certificou como uma psicanalista especialista. Ela foi uma grande responsável pela formação das primeiras gerações de alunos que cursaram a especialização em enfermagem psiquiátrica. Então, como eu disse, com o seu desenvolvimento profissional, ela levou a ser supervisora do Hospital de Potsdam, chefe de enfermagem de Benning e trabalhou no Corpo de Bombeiros de Enfermeiras do Exército. E a teoria de Hildegard Piplau, ela pressupõe o crescimento e desenvolvimento humano, e as ações influenciadas tanto pelo paciente como pelo enfermeiro, E com essa teoria, ela ajudou a revolucionar o trabalho acadêmico das enfermeiras. Boa noite, meu nome é Kawane. O objetivo dessa teoria tem como processo de cuidar, ou seja, cabe ao enfermeiro ajudar a diminuir a insegurança, a ansiedade, enfim. Na obra de Piplau, ele relata lá que o enfermeiro pode desempenhar muitos outros papéis, muitas outras áreas na relação terapêutica, como consultor, tutor, administrador, observador, pesquisador, agente de segurança, enfim, muitos outros. Porém, ele não relata com muitos detalhes, objetivando um caso, entendeu? Oi, gente, boa noite. Então, para finalizar, eu vou falar sobre o foco principal da teoria, ou seja, a teoria ela tem uma relação interpessoal, ou seja, o que é essa relação interpessoal?
é a relação entre o paciente e o enfermeiro. Quando se tem um problema, eles resolvem sem ter que afetar a família do paciente ou mesmo o enfermeiro. O foco principal da teoria é basicamente a mesma coisa que a relação da teoria da enfermagem atual. As duas falam sobre as relações interpessoais, relação entre enfermeiro, paciente e com a família do paciente. São 4 as mais importantes relações entre o enfermeiro e o paciente, sendo elas orientações, identificação, exploração e resolução. Essa resolução é o que eu disse antes sobre a resolução de um problema para não afetar nenhum e nenhum outro. A relação do enfermeiro com o paciente é ter uma boa comunicação e um relacionamento terapêutico. Você se comunicar, ser atencioso com aquele paciente, com o objetivo do cuidado humano, ser sempre humano, auxiliando o paciente ou a família a enfrentar uma experiência de doença e sofrimento. Deixar ela sempre atenta de tudo que ela vai poder passar, de tudo que está acontecendo, e encontrar o significado nessa experiência. Basicamente é isso, manter sempre um nível de respeito humano entre o paciente e a família dos pacientes. As perguntas foram a gente que fez, eu, a Kawane e a Mari. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente no privado. Então, gente, é isso. Tchau, tchau!